Nós vamos então retomar aqui o nosso estudo, o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 29, Reuniões e Sociedades, no item 345. No 344, só para a gente retomar aqui o nosso raciocínio, Kardec comentava a respeito das evocações feitas durante o desenvolvimento dos trabalhos numa reunião mediúnica. E o que fazermos com essas evocações? De que forma que nós devemos nos preparar para ter esse intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma produtiva, e não simplesmente fazer por uma evocação pela satisfação da nossa curiosidade, mas para aprendermos principalmente a tirar o melhor proveito desse intercâmbio, aprendendo com os espíritos, desde aqueles que são os mais sábios, os mais ilustres, aqueles que nós consideramos como espíritos superiores, até mesmo daqueles espíritos que chegam para nós numa condição de noviços no mundo espiritual, pelo menos nessa nova oportunidade, aqueles que não sabem muito, não têm conhecimento profundo sobre a realidade do mundo espiritual, mas que podem trazer para nós experiências pessoais sobre esse contato com essa nova dimensão. Então por isso Kardec chama atenção sempre. Ele diz assim: se a evocação de homens ilustres, dos espíritos superiores, é bastante útil pelos ensinamentos que eles podem trazer, a dos espíritos vulgares não o é menos, embora não possam eles resolver problemas de grande alcance. Pela sua própria inferioridade, eles mesmos se retratam, e quanto menor a distância que os separa de nós, mais podemos comparar a nossa própria situação com a deles, sem contar ainda que nos oferecem frequentemente aspectos característicos que são do mais alto interesse, como explicamos no item 281, ao tratar da utilidade das evocações particulares. É essa, portanto, uma inesgotável fonte de observações, ainda mesmo que evoquemos as criaturas que na vida presente nos ofereçam alguma particularidade no tocante ao seu gênero de morte, a idade, as suas boas ou más qualidades, a sua posição feliz ou desgraçada na terra, os seus hábitos e aos seus hábitos, estado mental, etc. Com os espíritos elevados, o campo de estudo se amplia. Além das questões psicológicas, que têm o seu limite, pode propor-lhes uma infinidade de questões morais sobre todas as situações da vida, a melhor conduta que se pode ter nesta ou naquela circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se recebe sobre qualquer desses assuntos, moral, histórico, filosófico, científico, depende inteiramente do estado de espírito que se evoca. Então, o proveito, na verdade, somos nós, que tiraremos de acordo com a nossa preparação, a intenção da reunião, a seriedade, o propósito do grupo de um modo geral. Na questão 345, Kardec continua nessa mesma ideia. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas oferecem uma infinidade de temas para estudos. Nesses casos, temos apenas de esperar que os próprios espíritos coloquem as questões. Podemos às vezes apelar a um espírito determinado. Ordinariamente, porém, costuma-se esperar os que desejam apresentar-se e que frequentemente o fazem de maneira imprevista. Essas comunicações podem proporcionar uma infinidade de questões para estudos. Devem ser comentadas cuidadosamente para que sejam analisadas todas as ideias que apresentam, verificando-se então se essas trazem um cunho de veracidade. Esse exame feito com severidade é a melhor garantia contra a intromissão de espíritos mistificadores. Por isso mesmo, para a instrução de todos, pode-se dar conhecimento das comunicações obtidas também fora da reunião. Temos, assim como se vê, uma fonte inestancável de elementos altamente valiosos e instrutivos. Eu vou trazer para vocês aqui uma ideia, ou um modelo desse tipo de reunião, que nós podemos compreender, para que nós possamos compreender aquilo que Kardec nos apresenta. Dois tipos de comunicação que ele traz para nós, então. Aquelas de evocações. A evocação é quando nós chamamos um determinado espírito para que possa colaborar com os nossos estudos, com o nosso aperfeiçoamento.
Então chamamos um espírito desde aquele que é um espírito familiar, um conhecido nosso. Imaginando, por exemplo, o que Kardec fazia muito na sua época, imaginemos que nós, durante o nosso dia a dia, nós passamos por uma praça e ali nós encontramos um mendigo, que de vez em quando alguém oferece alguma assistência para ele, dá alguma roupa, uma comida, algum abrigo, coisa parecida. E de repente nós ficamos sabendo que ele veio a desencarnar. Kardec, nessa hora, ele tira proveito da situação, evocando esse espírito para que ele possa dar para nós o depoimento daquilo que ele vive, daquilo que ele viveu durante a sua vida, do porquê daquelas circunstâncias, agora a sua nova realidade no mundo espiritual. É uma forma de aprendizado. Então, na verdade, ele identifica um espírito, o evoca para que possa, então, entrevistá-lo da sua nova condição para o aprendizado do grupo. Nós podemos, um indivíduo que tem renome no plano espiritual, que tem aqui no mundo físico, uma pessoa da mídia, uma pessoa do ambiente empresarial, político, religioso, filosófico, não importa. Então faça a evocação direcionada àquele espírito para que ele possa trazer o seu depoimento. Então, na verdade, nós queremos aprender com a condição dele, com a experiência dele. Então pode ser um espírito da nossa família, um espírito conhecido ou mesmo desconhecido. Então essas são as evocações. Mas o que Kardec lembra também é que algumas reuniões, porque na verdade nós não precisamos fazer uma relação, quem nós vamos chamar esse mês? Ele deixava espaço para que espíritos se manifestassem de uma forma espontânea. E aí então vai ser para surpresa do grupo a mensagem que ele vai trazer, né? Ou seja, não sabemos quem é, não sabemos qual o seu grau evolutivo, mas a comunicação que ele traz para nós será o objeto de estudos. Aí vamos analisar não apenas o conteúdo, mas a própria qualidade do espírito, no sentido de observarmos a sua evolução espiritual, os seus valores. Então, pelo conteúdo da mensagem, podemos aprender com isso também, fazer um exercício de várias frentes, desde a análise do caráter do espírito, desde o seu ensinamento propriamente dito. O Braz lembrou, ele sabia que as coisas estavam sob controle do dirigente do astral maior, sem dúvida, porque quando o grupo é organizado e todos já conhecem os seus dirigentes, os seus mentores e tudo mais, quando abrem espaço para a comunicação do espírito, sabem que existe uma coordenação, que não é simplesmente um espírito que vem perturbar o ambiente. Embora muitas vezes um espírito superior, um espírito inferior, possa vir trazer algum desafio em termos de análise, de conduta do grupo, um espírito, talvez um obsessor, talvez um espírito perturbado, mas nada que venha prejudicar o grupo, mas simplesmente como motivo de instrução. Porque, como Kardec lembrou, não aprendemos apenas com os espíritos superiores, mas aprendemos também, e bastante, com os espíritos inferiores. Principalmente quando esses espíritos inferiores trazem uma afinidade muito grande conosco. E por que conosco? Porque nós também nos consideramos espíritos em aprendizados, os espíritos inferiores, no sentido de compreensão do plano espiritual e dos valores que nós temos. Então o espírito comum tem muito mais proximidade conosco do que um espírito superior. Portanto, podemos aprender com todos, né? O Braz lembrou aqui, né, engraçado que Kardec tirou o ensino de todas as classes de espírito para fins pedagógicos, né, e foi um exemplo, né, Braz, que ele trouxe para nós. Ele falou assim, olha, podemos entrevistar a todos. E aí então na Revista Espírita, lá no Céu e Inferno, ele foi fazendo entrevistas, que tipo de pergunta, que tipo de informação nós podemos extrair do espírito. E o quão proveitosas são essas informações. A Flor colocou também pela afinidade, o aprendizado fica mais claro, assim. Porque como eu comentei no estudo passado, Flor, a gente falou o seguinte, que quando nós recebemos uma instrução do plano espiritual, vinda de um espírito mais sábio, de um espírito mais elevado, com conhecimento e valores mais elevados, ele fala para nós de uma forma, da forma de nos conduzirmos para alcançarmos esse equilíbrio. Mas na verdade ele já se encontra num plano maior. Quando nós falamos com o espírito comum, ele vai falando de situações do cotidiano que são muito mais atuais, são muito mais concretas para nós, do que aquilo que os espíritos superiores passam. Porque eles vão dizer para nós, nós precisamos ser caridosos. Todos nós sabemos que temos que ser caridosos. Os espíritos passam para nós uma receita de como alcançarmos esse equilíbrio, então todos nós nos esforçamos para isso. Quando é um espírito comum, ele está dizendo assim, olha, eu não fui caridoso e aconteceu isso.
ou eu fui caridoso daquela vez e aconteceu tal coisa. Então a gente vai percebendo que essa relação com o mundo espiritual semelhante, ou de nível evolutivo semelhante ao nosso, pode muitas vezes nos sensibilizar também, ou às vezes muito mais até. Porque aí então nós conversaremos com pessoas que são como nós. Então, durante essas comunicações espontâneas, podem surgir comunicações das mais variadas naturezas, temas, qualidades e tudo mais. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Durante muito tempo, como vocês sabem, eu trouxe para vocês aqui algumas mensagens psicografadas que chegaram através do grupo mediúnico lá da Comunhão Espírita de Brasília. A minha prima estudava naquele grupo, trabalhava ali, fazia o seu desenvolvimento mediúnico. Então, na verdade, o exercício que eles tinham era exatamente esse: receber uma comunicação de uma forma espontânea, depois fazer a análise dessa comunicação e apresentar as suas impressões a respeito do espírito que trouxe esse comunicado. E aí, então, cada semana, era sempre às sextas-feiras que eles se reuniam, sextas-feiras por volta das 8 horas, se eu não me engano. Eles se reuniam de 1 hora, faziam a leitura do Evangelho, abriam espaço para comunicação, tinham espaço para uma pequena análise e aí então se concluía o trabalho. Legal, né, Brasil? Muito grande lá também, bem bacana. Então, nessas comunicações eu trouxe para vocês aqui algumas, para vocês entenderem que as comunicações que chegam nesses grupos mediúnicos, elas não são necessariamente altamente profundas, muitas vezes é uma mensagem rápida. As que eu vou ler para vocês aqui são mensagens que têm meia dúzia de linhas, que tem ali no máximo 10 linhas, algumas são um pouco mais compridas, outras são mais objetivas, e nós vamos analisar, prestando bem atenção em qual é o tema que eles estão falando e quem seria o espírito que se comunicaria, que se comunicou nesse caso. Ele não assina necessariamente, mas dá para a gente imaginar se é um espírito que se encontra numa condição de sofrimento ou é um espírito que traz para nós uma contribuição com uma mensagem edificante. Então eu vou ler para vocês aqui algumas dessas mensagens. Então, o médium recebe a comunicação, o espírito psicografa rapidamente, o espírito vai embora, e aí então fica só a mensagem para a instrução do grupo. E aí vai depender do grupo, naturalmente, como a gente falou, tirar o melhor proveito dessa comunicação, não simplesmente falar assim, essa mensagem aqui é uma mensagem muito genérica, arquiva ela também. E às vezes não dá a devida atenção a ela, que é o que normalmente fazia. Minha prima dizia isso, que ela sempre me falava. Ela falava assim, a mensagem que eu recebi essa semana foi muito sem graça. E a gente então brincava, conversava, né, sem graça, porque a gente queria comunicações que trouxessem fortes emoções. Um espírito trazendo um depoimento bombástico, que contasse uma situação dramática. E aí então vinha uma comunicação genérica, e aí então a gente considerava assim meio comum. E aí depois de um tempo que a gente foi aprendendo a valorizar essas comunicações. Então essa primeira mensagem diz o seguinte: eu vou ler para vocês aqui umas 10 mensagens, que elas são pequenas, e a partir delas a gente vai tirando então as nossas conclusões. Primeira mensagem: queridos irmãos, como é bom estar aqui nesta casa de oração. A felicidade se alastra em nossos corações e irradia por toda parte. Fazer o bem é uma dádiva dos céus. Aproveitemos a oportunidade e sejamos úteis. Acolham em seus corações o amor ao próximo e sejam um instrumento de Deus na seara do amor. A oportunidade é uma só e não podemos desperdiçar. E aí o espírito foi embora. Então, dessa mensagem, o que nós podemos falar sobre ela? Primeiro, dá a entender a qualidade do espírito, que é um espírito sensível, um espírito que tem conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual, não é um espírito que passa por uma situação de sofrimento. E aqui ele fala sobre caridade, nos sensibilizando para trabalharmos o amor ao próximo e sermos um instrumento de Deus na edificação de um mundo melhor, na assistência e tudo mais. Então, poderíamos fazer um estudo sobre esse tema. Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, pegaríamos também ali situações do cotidiano e encaixaríamos perfeitamente nesse tema. Outra comunicação. Na semana seguinte, ela me avisou aqui que ela não teve mensagens. Ela ficou ali parada, esperando, não tinha nenhuma sensação física da presença dos espíritos, né, dos espíritos. Era muito comum, quando ela percebia que a mensagem que ela trabalharia naquele dia, né, ou que teria uma comunicação, ela sentia um peso muito forte no braço,
às vezes até doía, uma dor incômoda, que passava o dia inteiro com essa sensação, e só passava à noite quando ela psicografava. E tinha dia que de manhã ela já percebia que não sentia nada. Então ela falava assim, olha, hoje eu não sei não, mas eu acho que não vai ter nada. E chegava à noite e realmente não tinha manifestação nenhuma. Então, exato, formigamento, dor, um peso no braço muito grande. Então cada médium tem ali uma sensação. Então na semana seguinte ela não teve psicografia nenhuma, compareceu, participou dos estudos, mas não sentiu absolutamente nada. Na semana seguinte veio outra mensagem, vamos lá analisar o seu conteúdo. Amado Mestre Jesus, abençoe a todos aqui presentes. Os dias de trabalho estão se acabando e é preciso nos dedicarmos sempre mais e mais. A seara é árdua e difícil, mas é nessa seara que as sementes de amor serão plantadas. Abençoe a todos, Senhor, para que sempre trilhemos o caminho da paz, da justiça e do amor de Deus. Essa foi a comunicação. E a gente pensa assim, bom, uma comunicação genérica, também não teve nada de especial em termos de experiências pessoais do médium, mas uma mensagem edificante, nos sensibilizando exatamente sobre a responsabilidade de nós estarmos aqui participando da seara, né, de Jesus, com todos os seus trabalhos, com todos os seus compromissos e responsabilidades, e também falando sobre a dificuldade que é para nós trabalharmos nesse ambiente. Na semana seguinte, amados irmãos, a bondade de Deus é infinita. Sejamos nós instrumentos de paz e de harmonia na terra. Saibamos reconhecer o joio do trigo, a fim de trabalharmos na seara de Deus em prol da humanidade. Quem de nós está livre do pecado? Quem de nós tem condições de atirar a primeira pedra? Ninguém. Então, aproveitemos a oportunidade que nos é dada e de sermos úteis na seara do Pai. Abençoa-nos a todos, Senhor, e faze de cada um instrumento de sua paz, hoje e sempre. Amém. Mais uma mensagem que nós consideramos como genéricas, talvez o mesmo espírito, talvez um outro espírito da mesma qualidade. Isso tudo poderia ser analisado, né, principalmente no momento, porque o médium poderia trazer impressões se era o mesmo espírito, porque a gente sabe sempre que o nosso campo vibratório, como a gente já conversou, ou o nosso campo fluídico, né, a irradiação das energias que todos nós provocamos, ela serve para nós como sendo uma identidade fluídica. Ou seja, um espírito que se aproxima de um médium deixa nele determinadas impressões. Depois de um certo tempo, o médium já consegue identificar o espírito pela sua simples aproximação. É como se nós tivéssemos, cada um, perfumes muito particulares. Então, quando eu me aproximo do ambiente, sabem que eu estou chegando pelo aroma, ou pelo cheiro, ou pelo odor, vai saber, né? De repente eu não uso perfume, tem aquele cheiro bem desagradável, todo mundo sabe que eu estou chegando porque eu estou cheirando, né? Então isso vai depender do quê? Mudando, né, como nós falamos assim, o pensamento, se tivesse um odor, qual seria o teor do nosso pensamento? O campo vibratório é a mesma coisa. Um espírito inferior perturbado, quando ele se aproxima do médium, ele deixa uma impressão que muitas vezes pode ser negativa, uma impressão ruim. Se é um espírito mais elevado, equilibrado, ele vai deixar uma mensagem, uma vibração positiva. Então, o médium trabalhando com frequência, com regularidade, ele começa então a criar afinidades com os espíritos. E algumas vezes, dependendo da sua sensibilidade e da intensidade da impressão que o espírito deixa sobre ele, vai fazer com que ele consiga identificá-lo pela simples aproximação. Então, a gente vê que essas mensagens, elas têm uma semelhança muito grande na linguagem, no seu conteúdo, e a questão é, poderia ser o mesmo espírito? Poderia, mas para que nós dessemos um veredito final, haveria necessidade de uma análise mais cuidadosa, principalmente com a participação do médium. Nessas mensagens iniciais aqui que eu estou passando para vocês, a gente sempre combinava, né? Eu combinava com ela, tudo que você receber me manda, porque para mim é interessante para o nosso grupo de estudos. E nesse começo era só mandava as mensagens. Depois de um tempo eu falei para ela, pedi para ela, né? Todas as vezes que você psicografar, de imediato escreve embaixo também tudo aquilo que você sentiu ou ouviu no momento da comunicação. E só nas mensagens posteriores, depois de uns 2 ou 3 meses, ela trazia a mensagem e começava então a escrever
porque tinha que escrever na hora, porque depois você esquece. Então ela falava assim, vi um espírito que tinha essa característica, tinha essa impressão naquele momento, saí de lá com uma sensação agradável ou desagradável. Então ela fazia assim uma descrição da experiência que ela teve naquele momento, e foi aí que a gente começou a tirar mais proveito. Porque aí começou a ficar interessante, porque não apenas interessava, eu lia a mensagem com grau de interesse, mas eu ia muito mais rápido para o final para poder saber exatamente o que ela sentiu. Então procurem fazer isso, Flor, quando vocês psicografarem. Anotem também a impressão que vocês tiveram, porque depois de um tempo, quando você voltar a ler aquela mensagem, você vai começar também a lembrar das impressões que teve. E isso é muito proveitoso, é um exercício que todos os médiuns nessa fase de aprendizado devem fazer. Porque isso é extremamente válido, porque você começa a se autoconhecer. Você não apenas trabalha com o conteúdo, mas você se autoanalisa para saber exatamente como foi a experiência física ou psicológica, ou psíquica, ou emocional mesmo, que teve naquele momento. Às vezes um espírito perturbado deixa aquela sensação de angústia, dá aquela vontade de chorar em seguida, ou muitas vezes uma forte emoção positiva também causa essa impressão no médium. Então anotem tudo, peguem a mensagem e em seguida escrevam, olha, nesse dia aconteceu tal coisa, eu vi tal coisa, percebi tal coisa. Depois de um tempo vocês vão perceber que isso se torna quase que uma enciclopédia. A Fraterna lembrou que geralmente os espíritos menos evoluídos são vampiros, né? E aí temos dificuldades depois da apresentação mediúnica, né? Isso vai depender também do trabalho do médium, né, Fraterna? Porque naquele momento isso pode ser ruim. Mas o médium, quando ele consegue sair depois, quando ele tem o equilíbrio, o domínio sobre a sua mediunidade, ele acaba depois conseguindo separar aquilo que é dele e aquilo que é dos espíritos inferiores. Se ele absorver aquilo, isso é a necessidade do aprendizado para ele poder se manter em equilíbrio de novo. A Fernanda lembrou, por que não são também aceitas essas mensagens genéricas? Todos querem que os espíritos se identifiquem e de preferência... Deixa eu ver aqui. De preferência, aceitam as mensagens de Jesus, Santo Erasmo ou qualquer outra personalidade importante. De qualquer forma, quando a mensagem é genérica, ninguém aceita como autêntica. E se é de espírito evoluído, né, para os mais avisados ocorre o mesmo. Enquanto para outros é a verdade acima de todas as coisas. Não, a questão, Fernanda, é que nós gostamos de fortes emoções, né? Nós temos essa impaciência, né, de, olha, eu quero novidade, eu quero conhecer coisas novas. Então essas mensagens que são mais genéricas, elas acabam sendo muito frequentes. Então são as que mais acontecem. Então você lê uma mensagem que parece com a da semana anterior, que parece do mês passado, que parece do ano passado. Se vem um espírito e fala de uma impressão pessoal, a gente começa a ter mais curiosidade, porque a gente quer conhecer coisa nova. Então, na verdade, isso é uma impaciência nossa, é uma necessidade que nós temos pela nossa imaturidade, vamos dizer assim. Né? Então, muitas vezes um espírito vem deixar mensagem sem precisar se identificar. Mas essa é uma curiosidade natural nossa. Né? Dudu colocou aqui, né, na quinta passada, na mesa de psicografia, eu recebi um espírito que seu navio bombardeado na guerra afundou e eu me senti afogando, vendo os companheiros gritando, né? Mas como já psicografo há um tempo, a minha parte anímica e a ajuda do meu guia protetor não deixam que eu finalizasse aquilo. E com um pequeno pensamento impresso eu voltei a psicografar o texto. São sensações que a gente sente nesses trabalhos, né? Como um amigo desencarnou atropelado e eu senti a pele arrastando no chão do asfalto e quase gritei na mesa, né? Mas com exercício dessa mediunidade eu não deixei gritar, né? São experiências das mais variadas, né? Então, muitas vezes o médium, ele não apenas capta o pensamento do espírito, mas ele também absorve as suas impressões. Quem fazia isso, a Ivone do Amaral Pereira, Dona Ivone, ela relatava que quando ela tinha a aproximação de um espírito suicida, ela sentia os sintomas do momento do suicídio. Ela relata num dos seus livros que um espírito que tinha cometido suicídio com um tiro no peito, no momento em que ele se aproximou, ela começou a sentir dor no peito e falta de ar. Então essas impressões são extremamente positivas, porque faz com que nós aprendamos com a mensagem a partir de uma experiência mais profunda, e não apenas de uma forma intelectual. Porque a gente lê, analisa e acabou. Quando você sente aquilo que o espírito está vivendo e aquilo que ele está falando, a experiência se torna mais intensa. Vamos em frente. Amado Mestre Jesus, esta é uma noite especial. É uma noite de graça e de bênçãos por estarmos aqui reunidos em nome de Deus.
Muitas chances já tivemos de trabalhar em nome de Jesus. Muitas deixamos passar. Mas infinita é a bondade de Deus a nos permitir sempre uma nova oportunidade. Não desperdicemos mais a chance que nos é oferecida e trabalhemos em seu ministério com amor, abnegação e caridade. Que os raios de luz do amor de Jesus iluminem seus caminhos na condução dos trabalhos a serem realizados dentro dessa seara bendita. Há muito a se fazer e a hora é agora. Fiquem em paz. Mais uma das mensagens que chegam para nós de um tema evangélico, de um tema moral, com conteúdo, sem identificação do espírito, com conteúdo geral. Outra mensagem, vamos em frente para vocês perceberem que elas vão mudando. E até mesmo a gente vai percebendo também a própria evolução do médium. Porque no começo as psicografias chegam de uma forma muito pequenas, muito rápidas, que é apenas para ele poder exercitar. Com o passar do tempo, conforme o médium vai se aprimorando, as mensagens se tornam mais complexas, mais profundas, mais extensas. A qualidade dos espíritos vão se modificando também. Então essas primeiras que eu li para vocês foram as primeiras psicografias que ela recebeu naquele treinamento. Vamos para outra agora. Amados irmãos, boa noite. É motivo de grande júbilo e alegria estarmos aqui hoje. Desde os primórdios, a humanidade se prepara para os dias difíceis de renovação que se aproximam. Nesses dias haverá muito choro e ranger de dentes, mas é necessário que assim seja para possibilitar o burilhamento do planeta. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa máxima do Cristo se faz mais presente em nossos dias. Sejamos instrumentos de Deus no caminho do bem. Ajudemos aos mais necessitados, sem olvidar que os maiores necessitados somos nós mesmos. Peçamos sempre a misericórdia divina para com nossas mazelas e pecados, e sejamos firmes nos propósitos com que nos comprometemos. Força e fé, amor e caridade em Cristo. Amém. Então vimos aqui mais uma mensagem, agora um pouco mais extensa, mas também com conteúdo genérico, com conteúdo mais elevado. Outra mensagem agora. Agora já vimos aqui que é uma outra qualidade. Vamos analisar agora a personalidade do Espírito e o ensinamento que ele passa para nós. Estimados irmãos, hoje seria uma noite de muita alegria se eu pudesse usufruir de todas as belezas da vida além túmulo. Mas não é assim. Sofro incessantemente e a dor e o desespero tomam conta de minha alma. Há muito tempo tento sair desse lodaçal sem sucesso. Hoje me foi dada uma oportunidade, mas ainda não vejo uma luz em meu caminho. Há muita treva me rodeando e isso me assusta. Não sei até quando vou aguentar, e peço a vocês que me ajudem com suas preces. Quisera eu ter a graça de estar com vocês, envolta em um corpo físico. Desperdicei a chance que tive e hoje amargo essa dor. Ajudem-me se puderem. Nesse mesmo dia, veio a seguinte mensagem logo em seguida. Sempre é tempo de esperança, sempre é tempo de renovação. Se hoje sofres, ore ao Pai e o auxílio te será dado. Ore com fé e confiança na certeza do amor de Deus. Então vemos duas mensagens. Um espírito que trouxe para nós uma experiência de sofrimento, e daí já podemos analisar qual a sua qualidade, pelo que ela colocou aqui, envolta em um corpo físico, então é um espírito de personalidade feminina. E em seguida vem um espírito trazendo uma mensagem de esperança e coragem, de encorajamento. Então vimos ali também duas mensagens espontâneas que chegaram no mesmo dia, trazendo para nós ensinamentos interessantes, porque a gente já sai daquela questão genérica. Já não é mais uma mensagem evangélica, é uma mensagem, um depoimento que um espírito traz. E nós gostamos desse depoimento, nós achamos muito mais interessantes. Só que numa reunião mediúnica, é importante que nós nos entretamos ou nos instruamos com essas mensagens de depoimentos pessoais, mas é necessário também fazer um trabalho de renovação moral. Por isso, essa mescla de mensagens evangélicas e de depoimentos de espíritos. Uma outra mensagem, vamos lá. Aqui. Divino Mestre Jesus, abençoa a todos aqui presentes. Se hoje nos encontramos aqui é porque somos merecedores da chance apresentada. Porém, o que vamos fazer com ela depende só de nós mesmos.
aproveitá-la sendo instrumentos de Deus no aperfeiçoamento e na melhoria do globo? Sim, é o que se espera de nós. Desperdiçarmos a chance como tantas e tantas vezes já fizemos? Não, não mais. A bondade de Deus é infinita com seus filhos muito amados, mas precisamos fazer o que se espera de nós, a caridade. Somente através dela seremos verdadeiros filhos de Deus, amparando e abrigando a todos que necessitam. Tenhamos nossos corações serenos e tranquilos, e as oportunidades de fazer o bem se apresentarão. Todos nós, trabalhando juntos, conseguiremos trilhar o caminho da paz, da bondade, da bem-aventurança e da caridade. Amém. Vimos mais uma vez a linguagem, o Espírito se despedindo, sempre com o Amém. Então vemos ali que essas características já começam a traçar um perfil do Espírito que se comunica. E a mensagem para nós, mais uma vez, nos chamando sempre para esse processo de renovação. A Flor colocou aqui, mas os depoimentos servem para exemplificar o estudo que temos durante as reuniões mediúnicas. É interessante sempre linkar um e outro sempre para sentir a doutrina mais perto de nós. Essa é a parte instrutiva, né, Flor? Porque muitas vezes a gente fica com aquela expectativa de receber essa mensagem muito mais para a satisfação da nossa curiosidade. E nós não aproveitamos o seu conteúdo para o nosso aprendizado. Então, todas as vezes que chega uma comunicação e nós conseguimos aproveitá-la para a nossa instrução, aí sim a reunião valeu a pena. Mas na maioria das vezes, como eu mesmo passei por esse processo, no contato com essas mensagens iniciais, a curiosidade que eu tinha, tomara que venha uma mensagem legal. Então, quer dizer, eu queria saber uma mensagem legal, conhecendo a desgraça dos espíritos que estavam lá. Uma mensagem legal não era uma mensagem evangélica que me fizesse refletir. Só com o tempo, com o amadurecimento, que a gente vai começando a ter uma visão diferente, mas todos passamos por isso, né? Vou ler aqui para vocês, deixa eu ver se está... são várias mensagens aqui Está aqui uma outra mensagem, ó. Isso aqui já é mais pessoal também. Teve uma semana seguinte que não teve mensagem, e essa daqui. Depois eu vou ler essa, depois mais uma, a gente segue em frente no nosso estudo. Está aqui para nós. Amado Mestre Jesus, quero antes de qualquer outra coisa, agradecer-lhe a oportunidade de estar aqui nesta casa de oração. Em outras oportunidades já tentei me manifestar, mas não consegui. Necessito concentração, serenidade, e nem sempre isso me foi possível. Desencarnei há muitos anos e já passei por todo tipo de experiência. A dor, o desespero, a falta de aceitação, o medo, e hoje, depois de longo tempo, encontro-me relativamente equilibrado. Muito ainda tenho que caminhar, mas já consegui dar o primeiro passo. Se hoje estou aqui manifestando-me, é porque um pouco da luz de Jesus conseguiu entrar em meu coração. Agradeço a todos vocês por me ouvirem e me darem a oportunidade de aprender. Obrigado pela chance e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Então, mais uma vez, mensagem aqui que traz para nós um depoimento de um espírito, né, que mostra ali a dificuldade para que ele pudesse se adaptar. A Luciana colocou, às vezes penso que uma reunião espírita tem mais um poder de potencializar a fé dos crentes, o fenômeno em si, na doutrina, do que algum propósito de edificação espiritual. Na verdade, Luciana, somente aquilo que já chegou para nós, através das mensagens, através dos livros publicados, já seria suficiente para o nosso aprendizado. Mas, como você colocou, e concordo com você, essas mensagens, esse intercâmbio, chega para nós com o propósito exatamente de fortalecer as nossas convicções. Porque já que a doutrina dos espíritos, é natural que nós nos fortaleçamos também com essas comunicações. Então, sem dúvida, porque todos os ensinamentos que chegaram para nós, se pegarmos todos os livros que já foram publicados, de Kardec até hoje, muita coisa está ali presente já, a gente praticamente passaria uma vida inteira estudando essas obras. Mas e a importância do contato com o fenômeno em si para nos dar esse fortalecimento? Então, sem dúvida, para potencializar a fé dos crentes, como você colocou, e também para poder mostrar para aqueles que ainda têm as suas dúvidas, para que essas dúvidas sejam dissipadas. Então, concordo com você sim. André colocou, estou aqui refletindo,
se minhas mensagens inbox já são tão extensas e nem sempre compreensíveis, né? Quando eu desencarnar, vou precisar de um curso para poder para aprender a enviar mensagens mais equilibradas. Eu acho que todos nós, né, André? Não tem jeito. Para nós, principalmente, que somos estudantes da doutrina e que temos essa expectativa de conhecer mais e mais o mundo espiritual, quando chegarmos do outro lado, a gente vai querer se manifestar numa reunião para contar para todo mundo aquilo que a gente viu. Eu mesmo serei daqueles assim que vou fazer fila nos centros espíritas para poder falar, deixa eu falar para as pessoas aquilo que nós estudávamos e aquilo que nós estamos vendo agora. Tanto questões de curiosidade, de questões de novidades, questões de valores diferentes, de experiências pessoais. Pois é, a gente passaria o tempo todo escrevendo. E é por isso que os espíritos têm grande dificuldade de se comunicar. Porque se nós tivéssemos centros espíritas bem organizados, que dessem a oportunidade da comunicação do mundo espiritual, nós teríamos reuniões e mais reuniões com imensas psicografias. Mas nós temos que fazer outros trabalhos também. Nós não podemos viver em função das comunicações dos espíritos. Por isso essa dificuldade. Mas com o passar do tempo, conforme a doutrina espírita fosse difundindo, e a mediunidade, o mundo espiritual se tornarem temas familiares para todos nós, nós teremos uma facilidade muito grande de se comunicar com o mundo espiritual. E eles conosco também. Porque nós temos dificuldade, porque nós não encontramos recursos ou meios para essa comunicação. E os espíritos também enfrentam a mesma dificuldade. Vamos supor que eu desencarnei e quero falar com a minha família. Minha família é toda espírita, então a gente não tem problema com isso. Mas vamos supor que minha família não fosse e eu quisesse me comunicar com eles. Aonde eu iria? Eu ia procurar um médium, um centro espírita, mas que não teria acesso à minha família. Então a gente vê quantas e quantas pessoas, quantos e quantos espíritos estão tentando trazer comunicações, muitas vezes particulares, é claro, né, porque eles querem falar com suas famílias, eles querem entrar em contato com eles e para dar o seu depoimento, para aliviar sofrimento e coisa e tal, e não conseguem. Né? Não, quando eu falo sobre sintonia, Flor, eu falo sobre, quando eu falo sobre as dificuldades, é com relação a grupos mediúnicos mesmos. Não é só com relação à sintonia e tudo mais. Muitas vezes os espíritos não acham onde se comunicar. E quando eles vão se comunicar, a gente tem aquele grupo mediúnico num centro espírita que funciona uma vez por semana e recebem 3 comunicações, porque o resto é de leitura, de estudos e coisa e tal. Então imagina, naquele centro espírita por semana, meia dúzia no máximo de comunicações. E imagina a fila de espíritos querendo se comunicar. Você vai ter 200 espíritos querendo se comunicar para 3 ou 4 comunicações chegarem. Então, essa é a dificuldade, ou seja, a falta mesmo de grupos para que eles possam trazer o seu depoimento, as suas informações. Fratana colocou isso porque tem de haver a sintonia, sem falar nas dificuldades próprias do mecanismo. Mas eu falo em termos de logística, em termos de estrutura para essas comunicações, que isso é muito raro. E a gente fala assim, nossa, mas temos 8.000 centros espíritas aqui no Brasil. De 8.000 centros espíritas, imagina quantos bilhões de espíritos querem se comunicar. Isso não significa quase nada. Mas estamos evoluindo. Isso vai se tornar uma coisa natural para nós daqui a algumas gerações. Dudu colocou a mediunidade é tão fabulosa que ao iniciar o dia dos trabalhos que vão se realizar à noite, eu já fico recebendo mensagens desses amiguinhos, né? E eu, como não posso receber em casa, coloco para eles que descansem um pouco, né, e que na casa que frequentam eles poderão deixar seus recadinhos com a permissão do plano, né, mas às vezes isso dá incômodo, porque você sente a vontade de fazer a F e não posso fazê-lo. Dudu, a gente tem que lembrar sempre da disciplina. Os médiuns devem disciplinar os espíritos, porque se dependesse só dos espíritos, os médiuns seriam escravos de comunicação, né? Então eu ficaria o tempo todo ali à disposição deles, e não é assim. Então tem que haver disciplina. Se o espírito quer se comunicar, é mais ou menos aquela... Até porque é uma questão de evangelização também. Né? Se um espírito comum, que não tem contato com a doutrina espírita, um espírito que se deparou com uma nova realidade e tudo mais, eles querem, na verdade, falar. Como aquelas pessoas que muitas vezes querem receber uma doação de comida, de roupa, e querem chegar no balcão, pegar e ir embora. Aí os centros espíritas falam, não, se você quer receber isso daqui, você vai ouvir uma palestra, depois você vai. Então, na verdade, o médium não é só simplesmente dar espaço para que eles possam falar. É ajudá-los também na sua própria evangelização.
Andréa colocou ansiedade dos espíritos, né? Acho que seria assim também ansiosa. Tem uma comunicação aqui, Andréa, que não sei se está nesse meu arquivo, mas ele fala o seguinte: o espírito, ele não só demonstra grande ansiedade, como demonstra também grande arrogância. Ele diz assim: eu pensei que vocês nunca iam começar esse trabalho. Eu estou aqui desde de manhã esperando e só agora que vocês vão me atender. Ele ainda chega ainda dando bronca no pessoal ainda, né? Deixa eu pegar mais uma mensagem só para a gente poder fechar aqui, pessoal. Genéricas. Está aqui mais uma. Amado Mestre Jesus, Mestre de infinito amor e caridade, agradeço-te pela oportunidade de aqui voltar. É sempre bom estar entre amigos, desfrutando da alegria do estudo e dos trabalhos. Há muito tempo havia dor e sofrimento em meu caminho e eu não enxergava a luz de Deus. Revoltei-me, gritei, chorei, blasfemei por dias e anos. Tudo parecia ser interminável, até que chegou o momento da minha recuperação, que também foi sofrida e dolorosa. Reequilibrar-se não é tão fácil. Há muito ainda a aprender e melhorar. Hoje, amanhã, depois. Sempre é tempo de buscar a paz e a luz. Agradeço ao Mestre, amado, pela paciência, benevolência e amparo infinitos. Sem sua ajuda e amor eu não teria chegado onde cheguei. Sempre há muito ainda a caminhar, mas sei também que estou no caminho apropriado. Que Deus nos abençoe e as nossas famílias, graças a Deus. Dá a impressão de que é aquele espírito que falava do seu sofrimento anterior, pelo seu tom de voz, pela sua linguagem e pela própria experiência que ele passou também. Mas eu tenho aqui, né, dezenas de mensagens que a gente poderia ficar aqui o dia todo lendo, desde aquelas que são mais genéricas e até aquelas que são mais específicas sobre as suas experiências. Só mais uma aqui para vocês, que isso aqui é interessante. Quando se fala em comunicação espontânea, para a gente conhecer para conhecer o mecanismo, a forma como as coisas acontecem no plano espiritual. O espírito começa assim. Essa mensagem veio 6 meses depois daquela primeira que nós lemos. Diz assim: eu nem queria ter vindo aqui. Outro dia vim trazido por amigos e estava com mais disposição, mas hoje não. Hoje eu não queria ter vindo. Disseram que seria bom, que eu aprenderia, que eu ouviria palavras esclarecedoras e que me auxiliariam a percorrer o meu caminho nessa jornada infinita. Pois bem, estou aqui. Ouvi sim palavras boas, sábias, ensinamentos preciosos e bem-vindos, mas mesmo assim a vontade de aqui não estar permanece. Nem saberia dizer o motivo de me sentir assim, refratário a tudo e a todos. Não há nada específico. Talvez eu ainda não tenha alcançado esclarecimento suficiente para compreender o início da caminhada, para que o início da caminhada se dê por aqui. É possível. Talvez eu ainda seja rebelde demais, indisciplinado demais, questionador demais. Pode ser. São muitas as perguntas e poucas as respostas. Hoje vim. Não me sinto nem melhor nem pior. Apenas aqui estive. Sinto muito se ocupei o tempo e o espaço de alguém que poderia ter mais a dizer, mas a chance apareceu e eu aproveitei. Não sei se volto, provavelmente sim. Não sei quando nem onde, mas casas como esta e trabalhos como esses não são assim tão difíceis de se encontrar. Sigam vocês seus caminhos em paz e segurança. Seguirei o meu, onde quer que ele me leve. Sei que há pessoas bem intencionadas ao meu redor e agradeço a elas o empenho e a boa vontade. Haverá de chegar o dia em que saberei reconhecer tudo o que fizeram por mim. Por ora apenas agradeço. Muito obrigado, Carlos. Olha só interessante o que nós poderíamos tirar de proveito de uma comunicação como essa. De aproveitarmos ali a experiência dele, o desânimo, aproveitarmos tudo aquilo que traria. Eu tenho várias aqui, né? Eu poderia ficar aqui lendo para vocês várias e várias mensagens de todo o teor, né? E deixa eu ver isso aqui mais uma. Deixa eu pegar essa última aqui, vai. Agora é a última, hein? Vamos lá. Isso aqui é do mesmo tipo, né? O motivo de eu ter vindo até aqui ainda não está claro para mim. Aceitei o convite de amigos bem-intencionados e me deixei conduzir. Foi estranho. Andei por lugares até então desconhecidos para mim.
paisagens que nunca havia visto antes, ou que havia visto com outros olhos e somente agora consegui enxergar em sua beleza. Demoramos um pouco a chegar, e aqui chegando, vi outros companheiros de infortúnio como eu. Alguns amparados, outros caminhando sozinhos, era meu caso. Chegamos cedo, era tarde ainda, e esperamos pacientemente. Enfim, a hora chegou. Os médios que participariam dos trabalhos começaram a chegar e nossa ligação se estreitou. Muito bem, aqui estou. E pergunto, para quê? Para narrar essa pequena história? Não creio. Isso é pouco, muito pouco. Meus amigos me dizem que vim para escutar o estudo de vocês. Pode ser. A cólera, realmente, me fez agredir meu semelhante, me fez magoar pessoas queridas. Me fez ferir e fez de mim uma pessoa intransigente. Acima de tudo, porém, a cólera feriu a mim mesmo, porque o maior sofredor nisso tudo fui eu. Dói magoar quem se ama, entristece ferir pessoas queridas. Por tudo que provoquei, sofri bastante, depois de deixar o corpo físico, e ainda hoje busco recompor o meu corpo espiritual e o equilíbrio do meu espírito. Tenho muito a caminhar, tenho muito a aprender. Sei disso, mas ainda me desanima pensar na longa estrada que tenho que percorrer. Meus amigos dizem que me acompanharão e auxiliarão, e eu confio neles. A todos vocês, uma semana de paz e vivência do Evangelho. Que vocês consigam trilhar os caminhos esperados por seus amigos espirituais, por seus amigos e benfeitores. Saudações a todos e paz na jornada. Paulo. Então aqui vimos mais uma também, né, mensagem, né? Então, pois é, então a gente viu assim que temos várias, né, dessas mensagens. Então, o interessante aqui, voltando para Kardec agora, como eu falei para vocês que era a última, então era a última mesmo, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então Kardec dizia aqui para nós, lendo de novo a questão 345. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas oferecem uma infinidade de temas para estudos. Nesses casos, temos apenas de esperar que os próprios espíritos coloquem as questões. Podemos, às vezes, apelar a um espírito determinado. Ordinariamente, porém, costuma-se esperar os que desejam apresentar-se e que frequentemente o fazem de maneira imprevista. Essas comunicações podem proporcionar uma infinidade de questões para estudos. Devem ser comentadas cuidadosamente para que sejam analisadas todas as ideias que apresentam, verificando-se então se elas trazem o cunho de veracidade. Esse exame feito com severidade é a melhor garantia contra a intromissão de espíritos mistificadores. Por isso mesmo, para a instrução de todos, pode-se dar conhecimento das comunicações obtidas também fora da reunião. Temos, assim como se vê, uma fonte inestancável de elementos altamente valiosos e instrutivos. Então a gente trouxe aqui nesse nosso estudo, né, porque eu praticamente li aqui o estudo todo dessas mensagens, a gente vê assim como são interessantes essas reuniões em que chegam essas mensagens. Se forem mensagens de psicofonia, se tiver um gravador ali presente, né, conversando com os dirigentes, pedindo essa permissão, aquele conteúdo depois pode ser transcrito e estudado. No caso de psicografia, que é o mais fácil, né, que Kardec sempre utilizava exatamente porque era o recurso mais prático para que pudesse registrar uma comunicação, depois faria então a análise. E na questão 346, no item 346, ele traz para nós aqui um conteúdo. Ele traz para nós o seguinte: as atividades de cada sessão podem orientar-se da seguinte maneira. Aí Kardec traz um roteirinho de como fazer uma reunião espírita. Diferentemente do sistema que nós temos hoje, com palestras, com tratamentos e tal, uma reunião mediúnica em si, Kardec traz esse roteiro. Primeiro, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passadas a limpo. Então, na reunião de hoje, aquele que foi feito na reunião anterior. Aliás, na penúltima comunicação que eu li para vocês aqui, o espírito falava sobre cólera, de ter magoado alguém. Isso porque, logo no início, logo no começo da comunicação, da reunião, fizeram o estudo do Evangelho falando sobre cólera. Aí o espírito se manifestou, dizendo que ouviu aquele estudo e deu as suas impressões sobre esse tema.
O Osmar perguntou, você conhece algum caso de comunicação mediúnica feita por encarnado em estado de coma? Não, não conheço, Osmar. Não conheço, não. Já ouvi algumas histórias, assim, mas não, nada concreto. Porque, na verdade, assim, a gente pensa o seguinte, falar sobre o estado de coma, a gente já chegou, inclusive, a falar sobre isso num dos nossos estudos há um tempo atrás. Porque, o que é o estado de coma? É uma doença, um trauma que o indivíduo tenha passado, que acabou ficando nesse estado. Como nós encarnados, estamos muito ligados ao nosso corpo físico, normalmente aquilo que acontece com o nosso corpo físico nos afeta também espiritualmente. Né? Tá ali a Fraterna colocou para nós. Então, se por acaso você passa por uma anestesia, a anestesia que afeta o seu corpo, normalmente também reflete sobre o seu perispírito. Então o espírito, na verdade, fica adormecido durante uma cirurgia. Podem acontecer aqueles casos em que o espírito se emancipa, tem aquela aquela situação de experiência de quase morte, mas são raros. De um modo geral, o espírito adormece junto com essas de uma anestesia, ou permanece também num estado adormecido durante um estado de coma. São raras as situações em que o espírito consegue se desvincular daquilo que acontece com o seu corpo físico. Né? Mas eu particularmente não conheço, mas a Fraterna trouxe para nós o seu depoimento. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Aí eu libero para você, Fraterna, se você puder falar um pouquinho para nós sobre essa comunicação, vai ser bem legal. Né? Coisinha rápida, assim, só para você trazer para nós como foi as circunstâncias, né? Como foram as circunstâncias em que vocês receberam essa comunicação. Então Kardec coloca aqui, primeiro, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passadas a limpo. Segundo, assuntos diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, relato dos fatos que interessam ao espiritismo. Terceiro, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais a serem propostos aos espíritos e fazer a evocação. Obrigado, Cindizinha. Então Kardec coloca na anterior falar sobre as comunicações. Agora, na terceira parte, ou ditados espontâneos ou problemas apresentados aos espíritos durante as evocações. E quarto, para poder encerrar a reunião, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre os temas problemas da ciência espírita. Então ele fala para nós como nós podemos organizar uma reunião mediúnica. É uma sugestão, naturalmente. Muita gente diz assim, né? Olha, não pode fazer diferente de Kardec. Pode fazer sim. O que ele trouxe para nós foi uma ideia para aproveitarmos a reunião da melhor forma possível. Mas podemos tirar proveito de várias formas também. Vamos lá. 347. Os grupos em formação às vezes ficam embaraçados pela falta de médiums. Porque é aquela questão, como é que nós vamos fazer uma reunião espírita sem ter médiums? Ou, como nós fazemos aqui na sala, como é que nós podemos ter uma reunião de estudo sem termos comunicação dos espíritos, sem termos médiums? Como é que você pode criar um centro espírita se você não tem grupo mediúnico? São perguntas válidas, perguntas bastante pertinentes. E Kardec continua. Os médiuns são, certamente, elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não são propriamente indispensáveis, e seria errôneo supor que, na sua falta, nada se tenha a fazer. Não há dúvida que numa reunião com o fim de fazer experimentações, não podem faltar os médiuns, como não poderiam faltar músicos no concerto. Mas quando se visa ao estudo sério, existem muitos problemas úteis e proveitosos que podem ser tratados pelos membros da reunião. Aliás, os grupos que contam com médiuns podem acidentalmente perdê-los, e seria de lamentar se acreditassem não ter mais o que fazer. Os próprios espíritos podem, em certos períodos, deixá-los nessa situação a fim de ensiná-los a passar sem eles. Diremos mais, que isso é mesmo necessário para o aproveitamento dos ensinos então recebidos, permitindo ao grupo dedicar um certo tempo a meditá-los. As sociedades científicas nem sempre dispõem dos instrumentos necessários de observação, mas nem por isso se embaraçam e ficam sem ter o que tratar.
Na falta de poetas e oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. As sociedades religiosas promovem meditações sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer a mesma coisa e conseguirão grande proveito para o seu adiantamento ao promoverem conferências em que seja lido e comentado tudo o que possa ter relação com o espiritismo, a favor ou contra. Dessa discussão, a que cada um dá a contribuição de suas próprias reflexões, saem os esclarecimentos que passam despercebidos numa leitura individual. Ao lado das obras especiais, os jornais também contribuem com fatos, notícias, reportagens, relatos de virtudes ou de vícios que levantam graves problemas morais suscetíveis de serem resolvidos pelo Espiritismo. Esse é também o meio de se provar que ele se liga a todos os aspectos da vida social. Sustentamos que uma sociedade espírita, que organiza o seu trabalho nesse sentido, armando-se para isso dos materiais necessários, não encontraria muito tempo para se entregar às comunicações diretas dos espíritos. É por isso que chegamos à atenção dos grupos realmente sérios para esse ponto, dos grupos que desejam mais ardentemente instruir-se do que procurar o meio de fazer passar o tempo. Aí ele lembra aqui da formação dos médiuns. Então a gente viu que, claro, uma reunião que traga para nós uma comunicação, uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de instrução com os espíritos, certamente seria muito proveitoso. Mas e se por acaso não tivermos essa condição? Como faremos? Hoje nós temos vários e vários livros, várias e várias publicações, artigos, situações do cotidiano. Basta a gente pegar, por exemplo, para facilitar, a gente pega aí um vídeo de um programa, de um jornal, que fale, por exemplo, sobre a queda do avião do Malaysia Airlines, que desapareceu, famílias angustiadas, desencarnação coletiva. Então nós podemos pegar um tema que não necessariamente esteja presente nas obras doutrinárias, mas fazemos uma análise baseada naquilo que o Espiritismo traz. Então, tudo muito fácil. Nós temos um trabalho bastante interessante lá no espiritismo.net, que vocês podem encontrar no nosso site lá no www.espiritismo.net. Nós temos publicações de notícias comentadas. O que são essas notícias? Notícias que saem nos meios de comunicação e são analisadas sobre a ótica espírita. E aí então trazemos a nossa visão a respeito daquela situação, e são notícias das mais variadas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui rapidamente quais são as notícias publicadas hoje, que toda semana tem notícia nova lá. Hoje nós temos aqui: população de Macau de luto, professor Fernando comete suicídio em sala de aula. Aí está aqui: perto do seu corpo, a polícia encontrou uma mesa e em cima dela seus óculos, livros, um celular e uma carta onde estava escrito em uma frase: ato de protesto contra o governo do Estado pela falta de pagamento. Então olha só a notícia que foi comentada. Uma outra notícia, deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Busca descontrolada por músculos pode comprometer as funções cardíacas. Então fala sobre as pessoas que abusam dos exercícios físicos, se esquecendo da fragilidade do organismo. Um outro tema que pode ser analisado: o que a história tem a dizer sobre Jesus? Outro: menino chinês de 10 anos se suicida por ordem do professor. Outro tema: o amor não é eterno. Mulheres mula fazem transporte de carga entre Espanha e Marrocos. Olha só quanta coisa pode ser analisada sobre a ótica espírita. Tanta coisa que nós podemos tirar proveito. Então, quer dizer, um grupo de estudos que para de estudar por falta de assunto, na verdade é por falta realmente de estudo da doutrina espírita, porque nós podemos utilizar qualquer tema para isso. Então temos momentos de análises, temos momentos de estudo daquilo que já foi publicado, de outros autores, livros temáticos,
das mais variadas ordens. Então, temos ali a possibilidade de estudarmos com os espíritos, sem dúvida. Mas na falta deles, ou mesmo tendo a comunicação com os espíritos, não precisamos exclusivamente nos dedicarmos a isso. Quer dizer que meu grupo só é bom porque toda reunião eu tenho comunicação com os espíritos. Eu não paro para analisar aquilo que acontece à minha volta. Eu só me preocupo com aquilo que os espíritos têm para dizer e que os colegas em volta têm para dizer. De que forma que nós podemos organizar, harmonizar o nosso grupo para poder direcionar esse trabalho. Então vimos aqui a importância do grupo de estudos analisando os mais variados temas. É o que a gente procura fazer aqui no nosso grupo, né? Eu sempre trago para vocês situações gerais, fazendo com que o espiritismo se torne o mais real e palpável possível. Não aquele espiritismo distante da realidade, aquele espiritismo dos livros, aquele espiritismo do século XIX. É o espiritismo de hoje. Você liga a televisão e você vê uma notícia. Então essa é a forma que a gente procura sempre estudar aqui no nosso grupo, para tirarmos o melhor proveito, analisando o nosso cotidiano, de eu chegar em casa, de conversar com as pessoas e perceber que ali eu posso encaixar tudo aquilo que eu aprendi estudando a doutrina espírita. Bom, o próximo tema que a gente vai estudar aqui para a gente encerrar o estudo de hoje, rivalidades entre as sociedades. Olha só, os grupos espíritas aí fazendo picuinha um com o outro. Seja grupo virtual, seja grupo real. Temos bastante coisa para conversar. E esse então vai ser o último tema para a gente poder encerrar aqui o nosso estudo desse capítulo. Lembrando também que do capítulo 29, Kardec vai para o capítulo 30, onde ele traz para nós o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, como era o trabalho feito naquela sociedade, e que pode ser para nós um reflexo, né, ou uma referência daquilo que nós podemos aplicar também nos nossos grupos espíritas, ou nos nossos centros espíritas. Depois ele vai para o capítulo 31, Dissertações Espíritas, são psicografias diversas que ele trouxe para nós, e aí então nós concluímos o trabalho do Livro dos Médiuns, encerrando aqui essa nossa etapa. Né? Depois, lembrando sempre, que assim que acabar o Livro dos Médiuns, nós vamos começar o livro Depois da Morte, publicação de Leon Denis, tá? Um outro livro bem bacana também, que a gente vai colocar aqui em pauta para as nossas discussões. Então é isso, vou passar então, primeiro vou passar para a Fraterna, que vai trazer para nós o depoimento daquela psicografia da sobrinha, e depois eu passo para a Andréia para fazer um encerramento para nós. Você pode subir então, Fraterna, para falar para a gente? Beleza então, tá? Estou liberando para você, voltamos em seguida, vamos lá. Essa grande sala que eu amo de paixão, esse nosso irmão Zé, que é demais da conta. Eu já disse que ele é de outro planeta, mas ele não aceita, enfim, tudo bem. Fazer o quê? Mas, quanto à questão de eu ter visto a minha sobrinha, que estava em coma, eu sou médium de berço, como se fala, eu sou desde criança que eu sou médium. Então, eu fiz um curso, inclusive, no Centro Espírita, para saber o que era isso, e daí eu fiquei sabendo que eu era dessa forma. Então, estudei a mediunidade por uma questão de que deva-se estudar. Quem é médium não deve deixar tudo solto, não. Deve fazer um curso, sim, para saber como você controlar o outro lado da vida também, viu? Bem, então a minha sobrinha ficou muito doente e saiu por aí em busca de alguém que dissesse a ela o que ela tinha, ia ao médico, o médico não dizia o que ela tinha e tal. Então ela foi parar num centro de Umbanda. Nesse centro de Umbanda, um camarada lá falou para ela que ela não tinha nada, que ela estava boa e que ele ia fazer um trabalho, não sei o quê, e ela gastou um dinheirão com essa história toda. No final, eu tenho uma amiga que ela tem essa facilidade de ver as coisas mais do que eu. Chamei-a aqui em casa junto com a minha sobrinha e ela disse para nós que ela estava com câncer. Então, eu passei para ela isso, e ela foi a um médico especializado, e esse médico já achou que ela estava com câncer generalizado já. Então, ela foi se tratar, aquele negócio todo, ficou no hospital, mas entrou em coma. E era uma menina linda, ela trabalhava como
aeromoça, e era uma moça muito bonita. E ela ficou horrorosa, tadinha, pelada, né, sem cabelo, toda modificada. E estava ali na cama toda tortinha, com tubos e tal, e coisa e tal. Então eu fui lá visitar a minha sobrinha. No que eu entrei no quarto, eu vi a minha sobrinha do lado desse corpo. Ela estava em pé do lado e virou-se para mim e disse: tia, ó, eu preciso falar com você, porque ela tinha uma filha. Ela tem uma filha que ainda é viva hoje, né? Então, eu preciso dizer para a mamãe que tem um dinheiro meu guardado no banco e que está assim, assado. E deu uma série de coisas para dizer para minha irmã. Que ela estava aflita porque ela estava indo embora e não tinha condições de passar isso para a mãe dela. Então, eu peguei todos os recados dela e disse para ela: só se acalma que você agora vai passar para o outro lado da vida e vai ser uma situação melhor. Ela virou-se para mim e mostrou. Do lado dela tinha uma senhora que estava com ela, eu não sei quem é, ela chamava de Francisca, eu não sei exatamente quem é, eu não conheço. Então, realmente, eu saí dali e ela ia saindo dali, ela me chamou novamente e disse: olha, tem um rapaz lá fora que foi meu namorado, por favor, não deixe ele entrar aqui, que eu não quero que ele veja meu corpo assim.